Olá, olha só que bonito, né? Biologia, professora Simone Santana. Sou eu, beleza? O assunto de hoje, olha só. Primeiro vamos falar o que é a biologia. Biologia, vida, biologia, estudo. Primeiro ano, primeira aula, é o basicão, é saber pelo menos o que é biologia. Biologia é uma ciência? Sim, biologia é uma ciência. Biologia é uma ciência que tem diversas áreas, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas áreas da biologia. Por exemplo, nós vamos estudar esse bimestre agora citologia, nós vamos estudar ecologia, nós vamos estudar um pouquinho de evolução. Talvez, porque aqui quando a gente vai falar, antes de entrar em citologia, nós vamos falar o que é a aula de hoje, que é a origem da vida. Aí tem a origem biológica e a origem química. Então, um pouquinho da evolução, ela vai entrar na origem química. Mas a evolução, na verdade, é estudada no terceiro ano, junto com genética e junto com fisiologia humana. Beleza? É só para mostrar para vocês que a biologia, ela se desmembra em diversas áreas. Ok? E o que é vida? O que é vida? O que é vida, galera? Para ter a origem da vida, primeiro tem que ter a vida. A vida, na verdade, tudo que tem vida é classificado como seres vivos. Já pararam para pensar? A classificação dos seres vivos, a origem da vida. A vida, para ser um ser vivo, ele tem que ter duas coisas. A primeira, reproduzir, metabolizar. Se ele não reproduz, se ele não metaboliza, então ele não é classificado como ser vivo. Tá? Metabolizar é transformação. Transformação. Quando você se alimenta, quando você come uma maçã, não vai sair maçã. Tenho certeza disso. Por quê? Porque houve uma metabolização, uma transformação química dentro do seu corpo. Então, o organismo que consegue metabolizar, seja para respirar, seja para se alimentar, seja para tudo isso, para trocas de energia, para tudo isso, então ele é considerado um ser vivo. Então, para ter vida, eu tenho que conseguir reproduzir e tenho que conseguir metabolizar. Aí, olha só, nós todos estamos de castigo, o mundo todo está de castigo por causa de uma coisinha chamada vírus. O vírus, ele não é classificado para a maioria dos cientistas, 99% dos cientistas, como um ser vivo. Mas ele tem vida. Ele tem tanta vida que destrói o outro. Mas para ele destruir, ele precisa entrar na sua célula para poder fazer sua célula trabalhar para ele. Ou seja, ele não metaboliza sozinho. Por isso que ele não é classificado como ser vivo. Mas isso é uma outra história para o segundo ano. Vocês estão no primeiro. A primeira aula desse nosso contexto será sobre origem da vida. Essa aula que eu estou dando para vocês, que eu estou gravando, talvez eu disponibilize lá também para vocês. Mas essa aula, na verdade, eu já gravei uma aula sobre origem da vida, que é a aula que eu estou dando hoje, e ela está no YouTube, e eu vou compartilhar com vocês na sala virtual assim que acabar essa aula. Bom? Então, vamos lá. Origem da vida. O que é vida? Já falei. Mas e como surgiu a vida? Acredita-se, eu falei sobre isso já na sala de aula, então eu estou dando uma revisão do que vocês já viram, porque já é um componente da primeira aula. Acredita-se que havia uma esfera, pequenininha, tamanho de uma biloca, e essa esfera no universo, então já existia alguma coisa, não existia vida. Né? Existiam partículas, não existia vida, não existia reprodução, não existia metabolização. Por isso que a ciência ela tem uma explicação para tudo. Bom, então, essa esfera, na verdade, ela começou a aquecer, esquentar, até que... Quem está falando comigo? Não precisa responder por presença. Até que, o que aconteceu? Ela começou a se expandir. Na verdade, o Big Bang, ele não é uma explosão, é uma expansão. E até hoje existe uma expansão no universo. Por isso que até hoje a gente encontra novas estrelas, novos planetas, porque é a questão dessa expansão do Big Bang. Né? Que fala que foi uma explosão, mas na verdade não chega a ser uma explosão, porque como é uma expansão, não se sabe exatamente como que essa molécula se expandiu, se a gente está dentro dessa molécula que era pequena e dessa esfera que era pequena e hoje é uma grande esfera. Beleza? Bom, a Terra, ela tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Gente, não precisa responder a frequência, porque pelo nome de vocês, quando vocês entram, eu já sei quem está na sala. Beleza?
Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Aí eu falo assim, Luquinha, Lucas Gabriel, quantos aninhos você tem, Lucas Gabriel? 15? 16? Isso. 17? Quantos, Lucas? 15. 15 aninhos. O Carlos tem 12, eu já sabia disso, eu suspeitava desde o princípio. 12 com jeitinho de 10. Então, Lucas Gabriel, 16 aninhos. Poxa, o Carlos tem 12 aninhos. É um bebê, não é? Mentalmente, espiritualmente, fisicamente, talvez não. 12 aninhos, 16 aninhos, 16, 15, 17. Não é nada em cima do tempo de vida da Terra. 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. Se você nascesse, se fosse contar a sua idade hoje, você estaria aqui nesse zero. No início de tudo aqui, ó. Aliás, que aqui agora é o finalzinho, né? É como se a Terra tivesse uma semana, você teria alguns minutos de vida. Então, é muito pouco você querer ver uma transformação, uma evolução das coisas em cima de o que você vive, que são apenas alguns aninhos. Para ver transformações, você precisaria viver bilhões de anos. Beleza? Bom, e no início, a vida, na verdade, ela era muito, assim, como surgiu tudo? A pessoa só queria saber, não sabia desse Big Bang, não sabia de moléculas, não sabia, não existia espermatozoide, existia, mas não se poderia ver, porque não existia o microscópio. Então, assim, a filosofia, que é a base de toda a ciência, os filósofos, eles ficavam pensando, observando, anotando, e tinham as ideias dele. Então, no início, um cara chamado Aristóteles, ele veio com a teoria da abiogênese. A quer dizer não, bio, vida, gênese, existir, né? O surgimento da vida aí. Então, o Aristóteles achava o seguinte, não só ele como a maioria das pessoas naquela época, mas o Aristóteles, o cara, ele tem vários estudos relacionados à biologia, ele acreditava que uma vida poderia surgir de um ser inanimado, de um ser sem vida. Beleza? Então, assim, tinha até uma receitinha lá, se vocês quiserem fazer em casa, ele pegava o quê? Receita mesmo, eles faziam o seguinte, para provar que existia que um ser surgiria de um ser sem vida. Eles pegavam a camisa suja, aí misturava com farinha de trigo, um trigo lá cevada, misturava, deixava no canto, falava que daquela farinha, misturado com a roupa suja, surgiam vidas, surgiam insetos, baratas. Olha o absurdo. Isso durou muito tempo. Até que um dia chegou um cara, 1700 mais ou menos, chamado Red, para salvar a humanidade. O Red falou, gente, mas não pode, com todo o meu conhecimento de hoje, eu não posso acreditar na biogênese. Então ele veio com uma teoria inversa da biogênese, que se chama biogênese. Um ser só se origina de outro ser com vida. O experimento do Red ele é muito cobrado em vestibular, paz, Enem, que é esse experimento aqui, ó. Ele pegou 2 vidros, aqui que está se repetindo antes e o depois. Pegou 2 vidros, nos 2 vidros ele colocou um pedaço de carne. Em um ele vedou, né? Mas ele vedou com o quê? Com gás para que o ar pudesse entrar, né? E o outro ele colocou, deixou aberto. Nesse que ele deixou em aberto, o que aconteceu? As moscas, os insetos vinham, depositavam seus ovos, e automaticamente, se ela depositava seus ovos, a carne apodrecia, né? Entrava em decomposição, os ovos também se transformavam em larvas, se transformavam em outros insetos, saía a vida dali. O que ele tampou com a gase já foi mais complicado. Por quê? Porque as moscas, os insetos, não conseguiam fazer com que esses insetos deixassem, depositassem seus ovos. Então, a carne estragava com o tempo, né? Mas não saía mosca, não saía larva, não saía insetos dessa carne. Então, ele comprovou o quê? Com esse experimentozinho, que para existir vida, teria que existir uma outra vida, a partir da outra vida que essa vida poderia existir. No caso aí, os insetos, como exemplo dele. Mas o pessoal falou assim, poxa, Red, e os micro-organismos? Que a carne estragou, né? E os micro-organismos? Em 1700 já existia microscópio. Aí o que ele fez? Em 1745, usando ainda o experimento do Red, surgiu um cara chamado Needham. Esse Needham, ele fez o seguinte, ele pegou um caldo misturado com um caldo nutritivo, com várias coisas ali, né? Com micro-organismos presentes, e ele resolveu ferver, aquecer aquele caldo até que matasse os micro-organismos para mostrar que esses micro-organismos eles poderiam desaparecer. E não iria aparecer de novo, porque ele não poderia surgir vida do nada. Então, ele pegou esse caldo, ferveu.
Mas como ele deixou o caldinho aberto, automaticamente, esses seres em decomposição aqui, que ficaram aqui, eles surgiram novamente. Né? Aí lá, então tá vendo? Existe vida através da não-vida. Aí o Spallanzani, alguns anos depois, pegou o mesmo experimento do Needham e fez novamente. O que ele fez aqui? Ó? Ele fez todo o experimento do Needham, só que ele botou tampa para que o ar não entrasse e novos organismos viessem e estragassem esse caldo dos decompositores. Aí, cara, mas aí a essência da vida, que é o ar, se ele não entra, lógico que não vai ter vida. E ficou nisso, a biogênese, até que um dia surgiu quem? O cara. O cara chama-se Pasteur. Certo? O Pasteur ele fez um experimento fazendo esses mesmos testes aí do Needham e do Spallanzani. Ele fez um experimento usando o caldo nutritivo, só que e tinha urina, tinha cevada, tinha água. Né? Nesse caldo ele colocou tudo para que existisse micro-organismos. Aí o que ele fez com esse caldo? Só que, para ele não tampar e não deixar em aberto, ele pegou esse vidro aqui, que chama-se de balão, e desse balão ele aqueceu, vocês estão observando aí, né? E puxou aqui um pescoço do próprio balão para que esse ar se esfriasse, mas o micro-organismo eles não ficariam no caldo. Ele queria provar que o micro-organismo existia, mas não se reproduzia sozinho. Né? Aí o que ele fez? Ele esticou o gargalo desse depósito aqui e se transformou em ele chamou de pescoço de cisne. Então ele pegou essa substância, esse caldo, e ferveu, até que retirasse todos os micro-organismos do caldo. Deixou esfriar. E observou-se que no caldo, as substâncias elas não conseguiam mais se reproduzir. E para onde foram esses micro-organismos? Lembra que eu falei do narguilé? A mangueira do narguilé é um nojo. Só tem micro-organismo. Porque, olha o experimento aqui, ó. Quando ele quebrou o gargalo, ele comprovou que o caldo estava, mesmo entrando ar aqui, né, mesmo o ar entrando, o caldo estava livre de micro-organismos, porque os micro-organismos estavam depositados no gargalo, aqui onde esfriou. Porque se eles ficassem aqui, eles iriam morrer. Para eles continuarem vivos, eles procuraram um lugar frio. Por isso que eles se depositam na mangueira. Tá? Eu também não gosto disso, não. Beleza? Então, graças ao Pasteur, quebrou-se totalmente a teoria da abiogênese e ficou a teoria da biogênese até muito tempo. Mas e a origem da vida? Olha só, com aquela expansão, ficou a pergunta, tudo bem, você comprovou que uma vida só se origina de outro ser com vida. Mas aí vem a pergunta, e de onde surgiu a primeira vida? Né? Aí tem essas ideias sobre a origem da vida. Vamos começar com o criacionismo. Poxa, o criacionismo, desde que você nasceu, mesmo você sendo crente, evangélico, seja lá qual for sua crença, ou crença nenhuma, você sempre ouviu falar do criacionismo. Né? Quem nunca ouviu falar de Deus e de Jesus Cristo? Né? Que o Deus é o criador de tudo. Então, assim, o criacionismo é uma crença religiosa, tá? Que teve um criador, né? Que iniciou toda a vida, né? E a partir daí a vida, através da multiplicação, a vida continua até hoje. Só que, assim, tem muita coisa que a religião ela não consegue explicar. A religião é mais, o próprio nome já fala, é uma crença, é uma fé. Cada um tem a sua. Eu também sou religiosa, eu tenho as minhas crenças. Eu vou à igreja, não sempre, mas eu vou. Beleza? Mas, assim, não é uma questão que a gente vai conversar agora sobre o criacionismo, porque é uma questão que você tem lá o padre, o pastor, sei lá qual é a sua religião, sei lá o quê, e você vai lá e você vai, através da sua fé, você vai presenciar isso. Então, nós não estamos aqui para dizer que o criacionismo é verdadeiro ou falso. Nós estamos aqui para falar a parte da ciência, beleza? Mas existe o criacionismo, que é uma ideia sobre a origem da vida, segundo um grande criador, beleza? Que aí tem coisas que a gente ia ter que participar de um debate, quem sabe um dia. E a panspermia também, a panspermia, não sei se vocês já ouviram falar da panspermia, tem gente que acredita em ET. Tem gente que acredita em ET. Beleza? Só que a panspermia é o seguinte, falaram que vieram seres de outras galáxias,
né? Esses seres vieram em um meteoro. E aqui é como se tivesse bactérias, né? Ou pequenas células, ou seres unicelulares. E essas células unicelulares se transformaram nas primeiras células, e daí os organismos, e aí está a gente aqui. Panspermia. Viemos de seres extraterrestres. Essa é uma ideia que a maioria dos cientistas também não acredita, beleza? Porque tem a questão da temperatura, então a maioria dos compostos químicos não sobrevivem. E é isso, galera. Se houvesse vida na Terra, certo? Essa é a aula de hoje. Vou colocar uma atividade no. Vou colocar uma atividade. Vou colocar um vídeo para vocês hoje sobre essa aula, porque eu acho que o Meet é muito rápido, tem coisas que eu poderia falar e às vezes no Meet não dá. Esse vídeo tem 14 minutos, eu vou colocar, disponibilizar para vocês via YouTube, vocês vão receber o link, e junto com o link vem algumas perguntas. Essas perguntas vocês vão responder até a próxima aula, que é quinta-feira. Então, vocês vão. É tudo online, então é rapidinho, 5 perguntinhas que vocês vão responder e vai valer 1 ponto já. É nota para o primeiro bimestre. Tá bom? O primeiro ponto de vocês vai ser em cima do vídeo. Assistam o vídeo, respondam as questões online. Não sei se vai aparecer a nota para vocês, vou pensar se eu mostro ou se eu não mostro. E essa vai ser a nossa primeira aula de hoje. Espero que tenham gostado. Aí, com o vídeo pelo YouTube, vocês vão poder assistir essa aula várias quantas vezes vocês quiserem. Tá bom? Vou parar de gravar agora, só um minutinho.